esposa do nosso orador da noite, o Sebastião, você chegar aqui, Sebastião. Eles são da cidade de São José do Rio Preto, do Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade. Frequentam as atividades daquela casa, eles estavam costurando as fotos, uma casa muito acolhedora, muito aconchegante, e hoje nós temos a alegria de recebê-lo. Já esteve aqui em nossa casa e está retornando para nos trazer a mensagem da noite de hoje. Então, a gente gosta, né, de que aí já o casal já faz tudo. Um faz a prece, o outro faz a festa, o outro ora, e vamos embora. Ajuda a passe, aqui está tudo assim. Então, que Jesus abençoe, né, a inspiração. Senhores e senhoras, o mesmo ideal espírita que as bênçãos do nosso Mestre Jesus proporcionam a nós, a paz restauradora de nossos corações, neste ambiente de luz, onde nós encontramos, com toda certeza, os benfeitores celestiais aqui presentes vêm ao nosso auxílio. E é por isso que eu fico muito feliz com essa oportunidade de falar nesta noite, rica de emoção e alegria para todos nós, que encontramos nesta abençoada casa espírita. Casa espírita esta, e com toda certeza, nasceu da sementeira do Evangelho do nosso Mestre Jesus, através das bênçãos de Deus nosso Pai, que deu a todos ouvido para ouvir, olhos para ver, ouvido para ouvir, quando Allan Kardec pronunciou-se que a sociedade parisiense de estudo, o seu objetivo era simplesmente estudar o seu mundo espírita. E naquele momento, Allan Kardec estava também pronunciando-se o primeiro centro espírita do mundo. A primeira célula espírita, essa célula seria multiplicar milhões e milhões de casas espíritas. Nesse ambiente, com toda certeza, traz para a humanidade consolo e esclarecimento a todo sofredor da terra. Aqui, todos obrigarão a ficar encarnado e desencarnado para de participar desse banquete de luz que nós sabemos perfeitamente. É o único ambiente que nós temos certeza, são aqui recolhidos espíritos desencarnados. E aqui também, na casa espírita, onde nós, com toda certeza, poderíamos ouvir as mensagens do Cristo. Do Cristo, Consolador prometido, quando ele disse para a humanidade, e na certeza absoluta, e nós sentimos seguro, porque Jesus dá a nós o respaldo necessário. Quando ele disse, se me amais e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, que ele envie outro Consolador, aquele que não dá para ver, mas quando perceber, ele estará convosco eternamente, o Espírito da Verdade. Somente aqui, na casa espírita, que nós podemos realmente beber das mensagens cristãs e saber perfeitamente. Aqui nós temos a visão total,
onde agrega encarnado e desencarnado. A bondade de Deus é tão grande que nos orienta através de Kardec, nos diz que o centro espírita não é apenas o piso, parede, muro, teto, nós encarnados. Aqui existe outro ambiente interexistente que é aprovado nesse ambiente. E aí nós podemos observar e saber, de acordo com a literatura espírita, a dimensão espiritual do centro espírita. Portanto, a nossa entrada na casa espírita, nós encarnados somos privilegiados, mas existe uma linha, um cordão dourado que realmente protege a casa espírita. Somente adentro da casa espírita, espíritos encarnados que busquem a sua transformação. E nós encarnados podemos entrar qualquer hora. Portanto, Deus, na sua bondade, jamais deixaria os seus filhos sem um pai. Portanto, aqui, eles podem adentrar, mas somente com a permissão dos benfeitores que nos auxiliam. Esse cordão de prata em torno da casa espírita, nós não temos condições de ver, a não ser que tenha mediunidade, mas está muito bem protegido. E na verdade, se deixar realmente, todas essas entidades equivocadas podem perturbar o nosso ambiente. Portanto, não é permitido, a não ser aqueles que querem se transformar em busca da paz e da tranquilidade. Observa bem, a casa espírita, nesse ambiente que estamos vivendo aqui, nessa sala social, quantas entidades são auxiliadas? Veja bem, muitos de nós temos o quê? Pessoas queridas que desencarnou. E elas não sabem que desencarnou. Anda para lá, para cá, em busca de uma solução. Conversa conosco, nós não ouvimos. E geralmente, o mundo espiritual que trabalha em favor dos benfeitores ao auxiliar, eles orientam esses espíritos que estão perdidos. Muitas vezes, eles auxiliam, olha, você vai, acompanha fulano, que fulano vai em um lugar que você possa ser auxiliado. O que acontece? Ele está sendo orientado. E qualquer um de nós que vem da casa espírita e trazemos alguns entidades, alguns espíritos encarnados, e não sabe que encarnou. E de repente ele é auxiliado, chega aqui na casa espírita, com a autorização, eles adentram e são orientados pelo mundo espiritual. Veja bem como que é o lado invisível da casa espírita. E aqui na casa espírita, nós somos muito bem orientados, com toda certeza absoluta. Muitas casas que nós vamos fazer palestra, nós encontramos na entrada ou qualquer lugar as garrafinhas de água. E nós colocamos na mesinha para não usar como remédio. Porque, na verdade, o mundo espiritual trabalha a nosso favor. E a água é um eflúvio, é uma
talvez é um remédio perfeito para todos nós. E muitas vezes questionamos. Mas será que eles sabem que eu preciso desse remédio? Com toda certeza. E nós aqui somos matriculados na casa espírita. E os benfeitores sabem perfeitamente o que nós precisamos. Muitas vezes nós observamos alguém abre a garrafa ou deixa fechado. Sem nenhum problema. Deixa fechado o aberto. Mesmo assim, os nossos amigos espirituais, eles manipulam o remédio que nós precisamos. Eles têm essa capacidade de manipular o remédio necessário para nós tomar. Certa feita, uma jovem, ela entendeu o mundo, procurou o Chico, para que o Chico emprestasse dinheiro para ela comprar o remédio. Ela foi no médico, o médico deu uma receita para ela, e só que ela não tinha o dinheiro para comprar o remédio. Ela foi até o Chico me empresta dinheiro para o remédio. Eu sou um problema no pulmão. Eu preciso de tomar o remédio. E o Chico disse o seguinte: olha, minha filha, faltam uns dias para ter uma remédio dessa vez, eu não tenho dinheiro. Mas como está na receita? Ô Chico, eu vim tomar 30 dias, 2 comprimidos por dia. Eu preciso desse remédio. O Chico, na inspiração de irmão, falou o seguinte: olha, é o seguinte, você vai fazer 60 pedacinhos, 60 comprimidos, e toma com água purificada. Um excelente remédio. E o Chico purificou a água, e a jovem voltou para casa, fez a receita que o Chico falou. Daí mais ou menos 30, 40 dias, a jovem volta na casa do Chico, totalmente curada. Porque na verdade, a água manipulada pelos amigos espirituais é importante. O trabalho, a casa espírita é incessante, não para nunca. A partir do momento que nós adentramos, o trabalhador adentrando a casa espírita, abrindo a porta, os amigos espirituais que participam do trabalho, a cedecia, os benfeitores começam a trabalhar em nosso favor. E também tem casa espírita, que é de hábito deles, deixar o caderno sobre a mesa, encarnados e desencarnados, para que nós possamos chegar, depositar o nome do nosso ente querido, ou mesmo do nosso parente, amigo, que está com problemas. E aí nós colocamos o nome. Mas assim, com amor, dedicação. Eu me recordo que isso é um fato interessante. Assim que os benfeitores entram na casa espírita, observaram o caderno. Olhamos o nome. E tinha vários nomes que alguém escreveu. Parente, amigo. Mas eles observaram que um nome, que mais de 30 nomes ali, tinha algo diferente. Alguém depositou o nome ali, totalmente com amor divino, com coração. Porque eles viram que naquela linha o nome tinha uma margem dobrada. Alguém escreveu com tanto carinho, com tanto amor, que naquela linha estava diferenciado dos outros nomes. Uma moldura dobrada, linda. Aí eles olharam, não
multidão, observaram quem seria essa pessoa com tanto amor no coração. Aí observaram, era uma senhora de 70 anos de idade, que tinha um filho, estava largado da esposa, de 2 filhos, e ele estava totalmente equivocado com o algo que ele tomava. E aí, os benfeitores aproximou-se daquela senhora e disse: muita paz no seu coração, minha filha. E ela sentiu, mudou totalmente a sua expressão. Obrigado, meu Deus. Então, observa, meus irmãos, a dimensão espiritual da casa espírita, nós não percebemos. Portanto, não é magia, nada. É trabalho espiritual para ajudar a humanidade encarnada. E nós, encarnados, precisamos sim do auxílio do mundo espiritual. E esse auxílio é muito importante. O remédio que nós precisamos. Veja também no passe. Quantos probleminhas, dores, algum obstáculo da nossa matéria é auxiliado através do fluido de terapia. O médium, com auxílio dos benfeitores, dentro da casa espírita, não importa o passo coletivo ou individual. Todos nós somos beneficiados. Veja bem, o médico, com o seu fluido vital, e o coração sustentado na fé do Cristo, e do outro lado, o mundo espiritual, o fluido universal. E no momento que as mãos palmadas sobre a nossa cabeça, recebendo o remédio invisível dos lançamentos, e nesse momento, nós que estamos vindo no passe, vibramos com amor, fazendo uma prece de coração, sentindo ali que realmente o mundo espiritual trabalha a nosso favor, através da prece, nós meditamos, e neste momento do passe, há uma dilatação entre o espírito e a matéria. Veja bem a importância do passe. E nessa vibração, esse espaço entre a matéria e o espírito, nós recebemos o remédio espiritual. As bênçãos de Deus sobre nós. Portanto, meus irmãos, momento algum da nossa vida, não devemos nos afastar da casa espírita. Seria um fanatismo. É uma realidade. Porque a casa espírita é a bênção de Deus aqui na terra para sustentar os seres humanos. E pode acreditar, ser espírita não é obra do acaso. Nestes 167 anos que Kardec deixou para nós esse legado, não tem como nós evitarmos em nossa vida. Olha, e essa espírita se multiplicar. O momento da grandeza, do momento da casa espírita, sabe quando começou? 1899.
1959. Janeiro de 1959. Quando o nosso querido Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo e foi morar em Uberaba. Por que Uberaba, será? Por que o Chico foi para Uberaba? Percebe-se que Uberaba é um lugar mais concentrado, é fácil acesso, onde as pessoas podiam chegar mais fácil do que Pedro Leopoldo. Nos fala, ele foi para a família. Não sabe o problema. O que ele foi? A única coisa que nós sabemos que ele foi para Uberaba, houve uma concentração do mundo espiritual e nós, espírita, não importa a distância, nós íamos lá buscar as consolações e os conhecimentos. E tem uma frase seguinte: diz que nós íamos lá, eu Chico, porque nós tínhamos saudade de Jesus. Olha, quanto de nós foi abençoado em conhecer o Chico, ouvindo a sua fala, as suas conversas fraternas, fortalecendo todos aqueles que iam. Eu me lembro, quando nós íamos lá, interessante, tinha assim, grupo de católicos, evangélicos, umbanda, não importa assim, religião, todos estavam ali em busca do quê? De uma fala do Chico. O olho do Chico. E ele abraçava todos aqueles que iam até ele. Quantas consolações, mensagens buscadas do mundo espiritual, dos mortos, entre aspas, para os vivos da terra. Quantas e quantas corações o Senhor consolou. Portanto, quantas pessoas que eu conheci pessoalmente iam lá para buscar as recordações do filho que partiu e voltava para casa com a bateria carregada, mas carregada mesmo, de amor, paternidade e querendo trabalhar no bem. E quantas casas espíritas foram fundadas através da bondade de Francisco Cândido Xavier. Interessante. Iam lá, buscava o alimento espiritual, chegava na sua cidade, frequentava a casa espírita. Se a casa estava lotada, ele abria outra casa espírita. Eu conheci muitas pessoas e na situação conheceram a bondade de Deus através. Porque quando você ia lá buscar as consolações, as mensagens do nosso ente querido diziam o seguinte: mamãe, um pão, mamãe, uma flor é mais caro do que um pão. Dê um pão para quem tem fome. Mamãe, o nosso encontro, mamãe, onde estão os sofredores? Leva eles à luz do Evangelho. Mamãe, continua trabalhando bem. Eu estou vivo. A outra direção, a Senhora continua jogando bem. Então, essas mensagens, as pessoas carregaram a bateria e voltaram para a sua cidade e fundaram o seu espírito. Aquela célula que Kardec falou lá em Paris. Portanto, década de 60, 70, 80 e 90 foi a época que mais surgiu casa espírita
no Brasil. E não para por aí. O Chico sempre ativo e buscando a continuação de Allan Kardec. Podemos ter equivocado. Em 1971, o nosso querido Chico foi convidado a fazer o quê? Uma apresentação no Pinga Fogo. E nos lembram, os antigos lembram? Junho de 1971. O Francisco Xavier foi convidado, o famoso Pinga Fogo daquela época. E o nosso mineirinho, lá de Pedro Leopoldo, com terninho, a sua peruca, apresentou-se no canal Guarda TV do Pinto. O homem simples, ali, naquelas câmeras, e ele, autêntico, olhava assim, não sabia se era Emmanuel ou Chico, mas eram ambos para dar entrevista. Eu me recordo perfeitamente, em 71, eu fazia parte da Conselho do Emmanuel do Correio. Olha, quando começou, eu não tinha televisão, ia no vizinho. O vizinho não gostava, disse que era Chico. Mas ele conseguiu. De segunda informação, São Paulo, a capital nossa, toda cidade com o canal ligado da Rede Tupi, para ouvir aquele homem falando sobre a reencarnação, falando sobre a bondade de Deus. Portanto, meus irmãos, a partir daquela data de 71, eu me lembro perfeitamente, as casas espíritas começou a lotar. As pessoas foram para a casa espírita. A leitura literatura espírita, a venda de livros, de jornais, as pessoas buscavam. Porque onde poderiam buscar essas consolações? A não ser aonde? No nosso querido Chico Xavier. E dessa forma, meus irmãos, o homem deixou um legado tão grande para nós, mais de 400 livros. Se nós formos fazer a conta do livro do Chico, deixou mais ou menos uns 800. Por quê? Podemos dizer aí uns 300 livros, 400, que fala do Francisco Xavier e que fala também, sabe de quem? No livro que ele escreveu. Então, é uma enxurrada de livros e de mensagem, da tal forma que não tem como nós esquecermos desse homem que chama Francisco Xavier. Portanto, meus irmãos, a dimensão espiritual do centro espírita, ela é muito grande. Ela favorece todo ser humano que precisa do auxílio espiritual. E dessa forma, a grandeza da doutrina dos Espíritos nos prepara por aí. Ela continua. E continuará por muito tempo. Porque o livro que nós temos de Allan Kardec, do Chico, de Divaldo, do José Teixeira e muitos outros, olha, sinceramente, dá para nós estudarmos mais alguém, mais um milênio perfeitamente. Então, meus irmãos, portanto, nós não devemos de maneira alguma enfraquecer perante a situação da saúde, da situação financeira. É trabalhar bem, porque aqui na Terra tudo é transitório, nada fica. O que fica é o amor que nós depositamos ao nosso semelhante. E as casas espíritas jamais serão abandonadas.
Eu tive uma experiência muito interessante, vou contar para os senhores. Eu tenho uma filha que mora no exterior, no Texas, nos Estados Unidos, na cidade de Houston. É uma população de mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. E lá tem apenas 3 casas espíritas. Há um mês atrás, inauguraram mais uma. A Sorais, Allan Kardec, e essa outra agora, que chama Life Frei Luiz. E sabe quem está lá na frente? Brasileiros. Mas uma cidade de 2 milhões de habitantes, apenas 3 casas espíritas. Interessante, os brasileiros que moram lá, que frequentam a casa espírita, a minha filha, por exemplo, para ir na casa espírita, ela gastava 1h30 para ir, outra hora e meia para voltar. Aqui, se nós andarmos 1 hora na rodovia, nós passamos por várias cidades, e cada cidade tem uma casa espírita. Veja a fartura que o Brasil tem de casa espírita. Não dá nem para acreditar. E eu com ela, minha filha, 1h30. E eu, se tudo começava 9h30, terminava 10h30, aí tinha palestra. A palestra, evangelização, e me chamou a atenção. Crianças americanas. Já ali é interessante. Fala português, fala inglês, mas é sementinha. Não sabemos como fica. A única coisa que nós sabemos, quando Estevão, o livro Paulo Estevão, ele fala o seguinte: o Evangelho de Jesus um dia unirá o Ocidente e o Oriente. Todos ouvirão o Evangelho de Jesus. E eu realmente senti isso. Que tem muito americano, latinos, que vão em busca da casa espírita. Interessante. São pessoas que vivem, estudam, mas só que eles passaram aqui no Brasil como aluno de Kardec, de Chico, e lá estão levando a mensagem. Olha, essa última casa espírita que foi fundada agora, eles fundaram a casa espírita mais centralizada, talvez no sul da cidade, onde há a comunidade de brasileiros. Quando inaugurou a casa espírita, segundo a minha filha, que estava lá no mês passado, tinha mais ou menos umas 60 pessoas. Ela assustou, meu Deus. Eu porém, lá não tem o prédio fixo. Não. Eles alugam por 3 anos. E é tudo caro. Eles alugam o salão. Tem um trabalho comigo, só que tudo eles só. Aí quando acaba o trabalho, eles ligam o salão. E no outro dia, é outra atividade. Eu me lembro dessa casa espírita, Sorais, eles fundaram lá. Eu dei risada, né? Eu cheguei lá, pela primeira vez, eu observando o ambiente, era uma academia. E não podia tirar nada, somente as cadeiras. Aí eu olhei assim, gente, o importante é o conteúdo. Deixa os cartazes. O importante é os espíritos.
o seu espiritual não liga para isso. O importante é o trabalho da evangelização, o paz, que conforta os corações. Então, nós, brasileiros, coração do mundo, para o Evangelho, somos privilegiados. Quando eu vejo aquela multidão de gente, a cidade é enorme, apenas 3 casas espíritas, aí eu pergunto, coitados dos desencarnados, vão para onde aqui? Mas tem espaço para todos. E eu estou com um detalhe também, os estudos é tudo pela internet. E não tem condições de você sair da sua casa e ir para a casa espírita. E agora, quando essa casa espírita foi fundada perto da minha filha, é 15 minutos. Mas também, aquele depósito, eles limparam, alugaram os $5 por mês. Mas alguém responsável, eles vendem pão, almoço lá, vendem uma coisa para ajudar a pagar o aluguel do prédio. E eles vivem muito bem. O importante é que eles falam de Kardec. O importante é que realmente uma luz se sente no planeta Terra. Recentemente, em Pirá, mês passado, fundou mais uma casa espírita. É isso que nós precisamos. Como Kardec disse, o bom mesmo é cada esquina do centro espírita. Porque, na verdade, nós somos 8,5 milhões de habitantes do planeta Terra. E segundo a estatística de Emmanuel, é 4 vezes mais desencarnados. Então, são 32 bilhões de espíritos encarnados. Onde esse povo vai? Muitas vezes, né, chega na casa espírita, o dirigente fala, desculpa, tem pouca gente. Sim, tem pouca gente. Mas a dimensão espiritual está lotada. Tá? Os amigos espirituais estão trabalhando. Nós vamos embora para casa, fecha a casa e aqui continua o trabalho. Muitos dos médicos, dos trabalhadores, eles voltam à noite, porque, segundo a informação, durante o dia, a nossa matéria da casa espírita e à noite o espírito deles. Para trabalhar, é convidado para trabalhar. Portanto, não existe limite para as casas espíritas. Isso aqui é transparente, não existe. A dimensão é enorme. O outro ambiente que está aqui dentro, eles estão trabalhando, auxiliando os amigos, os espíritos que são convidados a entrar aqui. Nós somos encarnados, somos privilegiados pela palestra, eles também. Então, os benfeitores amigos estão aqui sempre para nos auxiliar. Sempre, sempre, sempre. Convidar os nossos companheiros da casa, os marxistas, nos auxiliem em passe, direcionando aos seus lugares, dividindo igualmente as laterais, enquanto Sebastião vai fazer a prece final durante o passe. Senhor Jesus, eis nós outra vez contigo, apresentando-nos cansados, aflitos, buscando a paz e refazimento em nossos corações. E nesse momento, Senhor Jesus, de paz,
sentimos seguro em dizer que nós precisamos desse bálsamo que penetra em nossos corpos para nós podermos suportar a nossa carne no dia a dia. E este mundo de provações é difícil a nossa caminhada. Então nós pedimos que nos dê o refrigério para a nossa alma nesse momento. Esses passistas de amor e bondade possam derramar sobre nós o remédio necessário para nos fortalecer. E nesta nossa caminhada, Senhor, que nós temos dificuldade, mas sabemos perfeitamente que quando Jesus, caminhando pela terra, deixou para nós a mensagem consoladora: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o santo nome do Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nós damos, Senhor. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos os devedores. E não deixa nenhum de nós cair em tentações, Senhor, porque tudo amor é bondade. E nós te pedimos um pouquinho mais. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e dessa seja. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a Sebastião, eles estarem conosco, os franceses, mensagens esclarecedoras a respeito do trabalho da Casa Espírita. Que Jesus abençoe a todos, tenham uma semana de muita paz, de muita luz, os nossos companheiros tenham um feliz retorno à cidade de São José do Preto, e que todos nós possamos refletir na mensagem de noite da importância da Casa Espírita. Vamos para a nossa pontificada, as mães, a confraternização que nós fazemos após a palestra. Muita paz.